Você sabia que desde a Revolução Islâmica de 1979, a maçonaria foi considerada uma ameaça e banida completamente do Irã? Neste vídeo, vamos revelar os motivos, os bastidores políticos e religiosos e o que aconteceu com os maçons iranianos. Prepare-se para uma história proibida que poucos ousam contar. Fica até o final. Antes de 1979, a maçonaria florescia discretamente no Irã. Introduzida por influências ocidentais durante a dinastia Pahlavi, principalmente sob o Shah Mohammad Reza Pahlavi, diversas lojas maçônicas operavam em Teherã e outras grandes cidades. Elas eram frequentadas por intelectuais, políticos e até membros da elite militar. Essas lojas não apenas promoviam rituais tradicionais, mas também atuavam como centros de debate sobre modernização, ciência e laicismo, temas sensíveis numa sociedade em transição. O país, então aliado estratégico do Ocidente, permitia alguma liberdade de associação, embora sob vigilância. Ainda assim, a maçonaria crescia em influência silenciosa. Com o avanço do projeto de modernização do Shah, a presença ocidental no Irã tornou-se cada vez mais visível e controversa. A maçonaria era vista por muitos nacionalistas e religiosos como uma extensão da dominação ocidental, algo incompatível com a identidade islâmica do país. Diversos clérigos xiitas começaram a denunciar as lojas maçônicas como instrumentos de infiltração cultural e política. Essa visão foi alimentada por teorias conspiratórias que conectavam a maçonaria a sionismo, CIA e até ao Mossad. A tensão aumentava entre maçons, religiosos e a população mais conservadora. Documentos internos do SAVAK, a polícia secreta do regime, revelam que muitos maçons estavam sendo monitorados por suas atividades políticas e contatos internacionais. Embora protegidos em certa medida pelo Shah, sua posição tornava-se cada vez mais delicada. Os que ocupavam cargos públicos começaram a ser vistos com desconfiança até dentro do próprio governo. À medida que a Revolução Islâmica ganhava força nas ruas, as lojas maçônicas se tornaram um alvo simbólico. A Revolução de 1979 foi um ponto de ruptura. O Ayatollah Khomeini, líder supremo da revolta contra o Shah, considerava a maçonaria uma ameaça direta à soberania islâmica. Em vários de seus discursos, ele citou a maçonaria como parte de um plano de dominação ocidental. Logo após a queda do regime, as lojas foram fechadas à força, muitos maçons presos e outros obrigados a fugir do país. Foi o fim oficial da maçonaria no Irã, pelo menos à luz do dia. Mesmo com a repressão, estima-se que alguns círculos continuaram a operar secretamente, especialmente entre ex-membros que não conseguiram escapar do país. Esses grupos agiam com extremo sigilo, por vezes se reunindo sob disfarces ou em casas particulares, mas o medo era constante. Ser descoberto poderia significar prisão ou até execução. A nova República Teocrática não tolerava qualquer tipo de lealdade que competisse com a religião ou o Estado. Hoje, a maçonaria permanece ilegal no Irã. Não há lojas registradas e qualquer ligação ao movimento é considerada traição. Entretanto, no exílio, maçons iranianos mantêm viva a tradição, principalmente em Londres, Paris e Los Angeles. Muitos ainda lutam para preservar a memória do que foi, um dia, uma fraternidade florescente em solo persa. Logo após a Revolução Islâmica, o discurso oficial da nova República Teocrática passou a demonizar tudo que estivesse ligado ao Ocidente, ao laicismo e ao desvio moral. Nesse novo paradigma, a maçonaria foi enquadrada como uma força secreta de conspiração sionista, um instrumento de subversão contra o Islã. O Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder espiritual e político da Revolução, foi enfático. A maçonaria é uma criação dos colonialistas, uma praga que deve ser eliminada do corpo islâmico. Esse tipo de retórica foi rapidamente institucionalizado, com campanhas públicas e secretas contra qualquer resquício maçônico no país. Os sermões nas mesquitas passaram a incluir ataques explícitos aos maçons, retratados como hereges, traidores e agentes do inimigo invisível. Os clérigos mais radicais viam a estrutura maçônica como uma paródia satânica do Islã. Seus rituais secretos, os juramentos, o simbolismo esotérico, tudo isso era apresentado como desvio, idolatria ou pacto com forças obscuras. A acusação mais comum
era de que a maçonaria servia ao sionismo internacional e à dominação cultural dos Estados Unidos. A fé e a razão foram moldadas para justificar a repressão. Com o novo regime foi criada uma força paramilitar chamada Pasdaran, a Guarda Revolucionária, encarregada de proteger os valores da Revolução. Um de seus papéis iniciais foi mapear, localizar e desmantelar qualquer organização considerada antirreligiosa ou pró-Ocidente. As lojas maçônicas foram invadidas, os arquivos confiscados, os símbolos destruídos. Vários maçons conhecidos foram presos sem julgamento ou executados sob acusações genéricas de espionagem ou heresia. O silêncio era a única chance de sobrevivência. O medo se espalhou. Intelectuais, artistas e acadêmicos que alguma vez haviam participado de reuniões maçônicas passaram a ocultar seus passados. Amigos se denunciavam por medo de represálias. As famílias dos maçons exilados eram vigiadas de perto. A repressão não foi apenas institucional, mas também cultural. Qualquer menção à maçonaria em livros, filmes ou imprensa era vetada. Ela foi apagada da memória oficial do Irã. Um vazio de silêncio e censura ocupou seu lugar. Apesar disso, os discursos de Khomeini continuaram a associar a maçonaria a uma suposta rede internacional de controle, citando até mesmo textos forjados como os Protocolos dos Sábios de Sião. Ao ligar os maçons ao sionismo, ao imperialismo americano e ao secularismo, o regime criou um inimigo interno e externo ao mesmo tempo. A maçonaria virou o símbolo perfeito de tudo o que o novo Irã rejeitava: modernidade ocidental, pluralismo ideológico e liberdade de associação. Ao final da década de 1980, os últimos resquícios visíveis da maçonaria no Irã haviam desaparecido, mas o discurso do medo persistiu, servindo como ferramenta de controle social. Para o Estado teocrático, bastava acusar alguém de ligação maçônica para justificar sua eliminação. E mesmo hoje, décadas depois, a simples menção da palavra maçonaria em contextos públicos iranianos pode provocar suspeita, censura ou prisão. Com a proibição da maçonaria e a brutal repressão promovida pelo novo regime iraniano, muitos maçons foram forçados a fugir do país para salvar suas vidas. O exílio se tornou o único caminho possível para aqueles que ainda acreditavam nos ideais da fraternidade, da liberdade de pensamento e da tolerância religiosa. Londres, Paris, Frankfurt, Nova York e Los Angeles passaram a abrigar comunidades iranianas que incluíam antigos membros de lojas maçônicas. A fuga foi marcada por perdas, famílias separadas, bens confiscados, nomes apagados da história nacional. Nos círculos da diáspora, surgiram novas lojas formadas exclusivamente por exilados iranianos. Essas lojas não apenas mantiveram os rituais e princípios maçônicos, mas também se tornaram núcleos de resistência política e memória cultural. Os maçons iranianos no exílio organizavam encontros, palestras e publicações em persa denunciando o regime teocrático e registrando a história apagada da maçonaria no Irã. Para muitos deles, a luta pela liberdade de consciência e expressão se tornou uma missão de vida, uma missão que começava no templo maçônico e se expandia para o campo político. A reconstrução fora do Irã, no entanto, não foi fácil. Muitos ex-maçons enfrentaram a desconfiança das autoridades locais que associavam a maçonaria a conspirações e se assustavam com os relatos vindos do Oriente Médio. Além disso, houve divisões internas. Algumas lojas preferiam manter discrição e neutralidade política, enquanto outras desejavam confrontar o regime iraniano abertamente. Apesar das tensões, a fraternidade resistiu. O laço comum da perseguição unia esses homens em um novo tipo de iniciação, a do exílio. Entre os exilados, muitos eram intelectuais renomados, professores universitários, engenheiros e artistas que já desempenhavam papéis importantes na sociedade iraniana pré-revolução. Suas experiências enriqueceram as lojas no exterior, que se tornaram centros de irradiação de uma maçonaria com traços persas. Símbolos zoroastristas, poesia sufi e elementos da tradição esotérica iraniana
foram incorporados aos rituais em algumas dessas lojas. O exílio, paradoxalmente, permitiu uma renovação espiritual e simbólica para esses maçons. Alguns deles tentaram criar pontes com organizações de direitos humanos e com a imprensa internacional. Entrevistas, artigos e documentários foram produzidos para denunciar a repressão e contar a história da maçonaria banida no Irã. Para muitos deles, a luta pela liberdade de consciência e expressão se tornou uma missão de vida, uma missão que começava no templo maçônico e se expandia para o campo político. Hoje, essas lojas maçônicas iranianas fora do país continuam ativas, discretas, mas presentes. Representam não só uma resistência simbólica ao regime, mas também a persistência de uma tradição milenar de busca pela luz, mesmo nas noites mais escuras. Para consolidar seu poder, o regime pós-revolução no Irã não apenas suprimiu a maçonaria, mas também construiu uma narrativa que a ligava diretamente a conspirações globais. A retórica oficial passou a afirmar que as lojas maçônicas eram fachadas para operações da CIA, do Mossad e de outras agências ocidentais de espionagem. Essa visão, embora infundada, tornou-se extremamente popular entre os setores mais radicais da sociedade iraniana. Jornais, livros e programas estatais reforçavam o imaginário de que os maçons agiam como agentes infiltrados, minando o Islã por dentro. Essas acusações se fundamentavam em parte no fato de que muitos maçons no Irã pré-revolução eram influentes na burocracia do Estado e em contato com diplomatas ocidentais. O regime utilizou essas conexões como provas de que havia uma conspiração em curso para enfraquecer a soberania iraniana e promover a decadência moral e espiritual da população. A própria estrutura sigilosa da maçonaria foi transformada em evidência de traição. O segredo, que dentro da ordem era símbolo de aprendizado e confiança, fora dela se tornou sinônimo de conspiração e subversão. Textos como os Protocolos dos Sábios de Sião, um panfleto antissemita europeu forjado no século XIX, foram traduzidos para o persa e amplamente difundidos pelo regime, que os usava para reforçar a ideia de uma aliança entre sionismo, maçonaria e imperialismo. Essa teoria foi alimentada por discursos inflamados de líderes clericais que alegavam, sem provas, que todos os grandes movimentos de oposição ao Islã eram arquitetados em templos maçônicos do Ocidente. A maçonaria virou um espantalho conveniente, reunindo tudo que o regime queria combater. Ao mesmo tempo, serviços de inteligência iranianos passaram a fabricar confissões forçadas de prisioneiros políticos, nas quais era comum incluir acusações de ligação maçônica. Muitos dissidentes, que não tinham qualquer envolvimento real com a maçonaria, foram falsamente rotulados como maçons para justificar sua prisão ou execução. O termo maçom passou a funcionar como um selo de inimigo do Estado, tal como o apóstata ou o sionista. Era uma palavra capaz de condenar com base apenas na suspeita. Esse uso político da maçonaria como inimigo invisível não foi exclusividade do Irã, mas ali alcançou um grau peculiar de institucionalização. Nas escolas, os estudantes aprendiam que a maçonaria era parte de uma rede obscura de dominação ocidental. Em filmes e séries iranianas, os vilões eram muitas vezes retratados como maçons frios e calculistas, que manipulavam os destinos das nações. A fantasia conspiratória foi elevada à doutrina oficial. Essa manipulação ideológica produziu efeitos duradouros. Até hoje, há uma geração inteira de iranianos que cresceu acreditando que a maçonaria é uma sociedade secreta diabólica, responsável por guerras, decadência moral e ataques ao Islã. Esse imaginário serve como um escudo para o regime, que o utiliza para justificar censuras, perseguições e o controle total sobre a vida intelectual e espiritual da população. Ao longo das décadas pós-revolução, o regime iraniano transformou a maçonaria em um símbolo do inimigo interno, um conceito central no controle de regimes autoritários. Nesse jogo de poder e manipulação social, o maçom passou a representar tudo o que era perigoso: o pensador independente, o reformista, o simpatizante do Ocidente, o laico, o defensor das liberdades civis. A simples acusação de ligação com maçonaria bastava para colocar alguém sob vigilância, destruir reputações ou justificar sua eliminação política. O termo virou um rótulo de dissidência e não necessariamente uma designação real.
A maçonaria, neste contexto, cumpria um papel simbólico semelhante ao de outros arquétipos de regimes totalitários, como o traidor da revolução na URSS de Stalin, ou o subversivo burguês na China de Mao. A acusação de maçonaria no Irã não exigia provas concretas. Bastava um comportamento considerado ocidentalizado, ou vínculos com universidades estrangeiras, ONGs ou pensamentos reformistas. O Estado teocrático necessitava de um vilão invisível, e o maçom preenchia esse vazio com perfeição. Esse uso simbólico criou um ciclo perverso. Quanto mais as autoridades denunciavam os maçons, mais a população associava qualquer pensamento crítico ao perigo. Professores universitários, jornalistas, artistas e até médicos passaram a evitar certos temas por medo de represálias. A paranoia se espalhava como veneno. A figura do maçom, real ou imaginada, tornou-se o espantalho que justificava a censura, o conservadorismo e a vigilância constante. A maçonaria foi reinventada como metáfora do caos, da traição e do desvio moral. Ao mesmo tempo, esse discurso alimentava a coesão do regime. Sempre que havia crises políticas, protestos populares ou disputas internas entre facções do governo, as autoridades recorriam ao fantasma da maçonaria. Forças ocultas estão agindo contra a nação islâmica, diziam os porta-vozes oficiais. Era uma cortina de fumaça útil para distrair, dividir e reforçar o medo. Esse mecanismo de criação de inimigos simbólicos foi especialmente eficaz nas décadas de 1980 e 1990, quando o país enfrentava isolamento internacional e conflitos internos. É importante destacar que muitas das pessoas acusadas de ligação maçônica nunca haviam sequer participado de uma loja. A repressão era, acima de tudo, ideológica. E como o regime controlava a mídia, os tribunais e as instituições religiosas, não havia espaço para defesa ou refutação. O maçom se tornava culpado por definição. E o povo, manipulado pela propaganda, via naquela figura o inimigo arquetípico, envolto em sombras e mistério. A maçonaria virou um símbolo do mal necessário para manter o poder. Mesmo após mais de 40 anos, essa construção simbólica não desapareceu. Hoje, embora muitos jovens iranianos desafiem abertamente o regime e busquem informação por meios alternativos, ainda persiste um imaginário distorcido sobre o que é a maçonaria. A doutrina oficial não cede espaço à verdade, mas, ironicamente, ao demonizar tanto a ordem, o regime também a imortalizou no imaginário popular. E para alguns, isso desperta a curiosidade, um desejo de saber o que está por trás do véu proibido. Diante de tamanha repressão, seria razoável imaginar que a maçonaria desapareceu por completo no Irã. Mas a verdade é mais complexa. Embora não haja lojas ativas de forma oficial, há relatos persistentes e bem fundamentados de que pequenos círculos de maçons continuam a se reunir clandestinamente em solo iraniano. Esses grupos operam com extrema cautela, adotando nomes neutros, evitando símbolos e utilizando linguagem codificada para se comunicarem. Os encontros, quando ocorrem, são breves, discretos e muitas vezes envolvem apenas discussões filosóficas ou estudos simbólicos. Essas reuniões secretas mantêm viva uma chama que o regime jamais conseguiu apagar: o desejo humano por liberdade de pensamento, por fraternidade e pela busca do conhecimento. Para esses poucos irmãos escondidos, a maçonaria é mais do que um ritual, é um ato de resistência. Ser maçom no Irã é, acima de tudo, um risco pessoal imenso. Não se trata de vestes ou templos suntuosos, mas de uma postura diante da vida, de um compromisso com ideais universais que o autoritarismo tenta silenciar. Além dos encontros físicos, a era digital abriu novas possibilidades. Redes sociais privadas, fóruns criptografados e canais de comunicação via VPN permitiram que maçons iranianos, dentro e fora do país, se reconectassem. Por meio de pseudônimos, alguns compartilham reflexões, textos iniciáticos e mensagens de esperança. Embora não constituam uma estrutura formal, essas interações têm valor simbólico enorme. Mostram que, mesmo sob opressão, há sempre quem escolha pensar livremente. Curiosamente, nos últimos anos, há um novo fenômeno surgindo entre jovens iranianos que buscam romper com as amarras do regime. Muitos deles, ao acessar conteúdo sobre filosofia,
esoterismo e sociedades secretas acabam descobrindo a maçonaria por conta própria e se fascinam por sua simbologia e história. Para esta nova geração, a maçonaria não é uma ameaça, mas uma curiosidade, um possível caminho alternativo de autoconhecimento, ainda que inalcançável dentro do país. Isso assusta o regime mais do que qualquer loja formal. Fora do Irã, os maçons iranianos continuam ativos, promovendo eventos, publicando livros e preservando os rituais em persa. Alguns até iniciaram jovens descendentes da diáspora em lojas reconhecidas por grandes orientes no Ocidente. Assim, a tradição continua, inventada e adaptada, mas sem perder suas raízes. O Irã, com sua herança milenar de misticismo, poesia e sabedoria esotérica, parece ter uma afinidade natural com os valores mais profundos da maçonaria. Portanto, mesmo proibida, perseguida e difamada, a maçonaria não morreu no Irã. Ela se refugiou nos corações silenciosos, nos pensamentos que ousam ser livres e nos símbolos que continuam a brilhar, mesmo quando a luz parece apagada. Porque onde há silêncio e trevas, o verdadeiro maçom continua buscando a luz, e essa luz, no Irã ou em qualquer lugar, jamais será extinta. A história da maçonaria no Irã é uma ferida aberta, marcada por perseguição, exílio e silêncio. Mas também é uma história de resistência, memória e luz. A proibição não apagou os ideais, apenas os empurrou para as sombras. E como nos ensina a própria maçonaria, é nas trevas que mais precisamos da luz. Se você achou essa jornada reveladora, curta o vídeo, compartilhe com alguém que se interessa por história e mistérios e inscreva-se no canal Mito e Revelações.